Nós estamos falando sobre a vida de José e temos aprendido com José algumas coisas que nos ajudam a enfrentar nossos medos, que nos ajudam a crescer, a ter a vida cristã que Deus espera que nós tenhamos. Então, nós temos falado sobre José, um modelo de integridade e indulgência. E hoje pela manhã foi muito legal o retorno que eu recebi. Desde o culto da manhã, a reação de muita gente reagindo positivamente à mensagem dessa manhã. Então, se você não assistiu essa mensagem, assista. Vale a pena, porque muita gente foi tocada pela palavra desta manhã, quando nós falamos sobre ativando uma consciência cauterizada. Deus ativa a consciência cauterizada. E nós falamos que quando somos confrontados com a graça imerecida, isso nos leva a uma transformação interior, onde a culpa ela é substituída pelo arrependimento, e aí nós temos uma busca por uma vida justa diante de Deus. E para que a gente pudesse ter acesso a essa graça merecida, nós desafiamos os irmãos a ter a responsabilidade pela culpa pessoal. Admitir a culpa que eu tenho. Tratar isso. E depois desfrutar de ter uma perspectiva diferenciada, e começar a enxergar as coisas com um olhar diferenciado. E aí a gente vai experimentar as expressões imerecidas de graça em nossa vida. Hoje nós vamos falar, agora à noite, sobre corrigindo a rota nas adversidades. O Sérgio falou que esse ano foi um ano difícil. E para muitos também foi um ano difícil. E essas adversidades, elas estão aí. Eu me lembro que domingo retrasado, eu preguei com muita alegria de manhã, estava empolgado com o sermão da noite, que estava pronto desde sexta-feira. E quem me conhece sabe que eu não preparo o sermão tão antecipado assim. Geralmente eu fecho o sermão de domingo à noite e de domingo à tarde. E pela primeira vez eu terminei o sermão de domingo à noite na sexta-feira. Tudo pronto, apresentação pronta. De repente, aquela notícia do falecimento da minha sogra, lá em Recife. Uma adversidade que estava fora da minha agenda. Mas eu pergunto, qual é a adversidade que está na sua agenda? Às vezes, Deus nos surpreende, Deus nos abençoa, Deus transforma situações em coisas boas. E quase sempre nós temos uma tendência nos momentos difíceis. Tem gente que tem tendência à depressão, tem gente que tem tendência ao descontrole, tem gente que tem uma tendência à reclamação, tem gente que tem uma tendência ao negativismo. Então, o desafio dessa noite é que eu e você possamos corrigir a rota dos nossos pensamentos, das nossas disposições, dos nossos comportamentos no momento da adversidade. Eu quero basear essa palavra no texto de Gênesis, capítulo 43, versículos de 1 a 14, quando José do Egito tem um encontro com seus irmãos. Vimos isso hoje pela manhã. Havia fome em Canaã. Hoje pela manhã vimos que eles foram a primeira vez. Chegando lá na primeira vez, conseguiram trazer cereais e alimentos, mas José acabou aprisionando o seu irmão, um dos seus irmãos. E agora a situação piora um pouco mais, porque onde há fome, a fome continua. O texto diz assim: a fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu.
Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. O Senhor enviar Benjamim conosco. Se o Senhor não enviar Benjamim conosco, desceremos, melhor dizendo, se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos, dizem os seus irmãos, para o seu pai. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo, lamentou Jacó? Porque disseram ao homem que tinha outro irmão. Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. Responderam: quis saber, seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre se não tivéssemos perdido todo esse tempo. Poderíamos já ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois, peguem seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia, quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Maricel fez assim. E aí, Maricel? Se tiver que perder Esté e Eliel, que assim seja. Não. Interessante que o texto diz que o homem é simplesmente o governador do Egito. A gente vai em um ambiente onde tem o Big Boys, onde tem o chefão, e ali o pessoal diz: o homem está chamando. Quando o homem chama alguém, o pessoal diz: o homem chamou. Essa semana eu chamei 2 irmãs para o gabinete. E aí foi a maior onda. Deixa eu ver se elas vieram hoje. Está se escondendo ali uma delas. A outra está lá atrás. E eu soube que as filhas falaram: aprontaram, o pastor chamou vocês. O homem chamou no gabinete. Mas, na verdade, eles não sabiam quem era José ainda. José não se revelou, alguns anos se passaram. Na quarta-feira eu perguntei aqui, os biblicistas disseram que passaram 14 anos, 17 anos. Mas ninguém sabe ao certo quantos anos foram. Imagine uma pessoa que desaparece e 17 anos depois aparece. Por mais que essa pessoa estivesse bem vestida, usando uma túnica especial feita pela sua mãe, pelo seu pai, ele era apenas uma criança. Agora eles olham no palácio de Faraó, cheio das indumentárias, das joias. E vocês conhecem a história de Faraó, cheio das maquiagens. Eles não identificaram quem era
José. Por isso ele diz assim: o homem disse que se nós formos de novo lá, que nós levemos nosso irmão mais novo. Senão, que a gente não apareça lá. Então, pai, essa história de buscar alimento só tem uma condição: deixe que nós levemos Benjamim. Interessante que a lei de Murphy sugere que se algo pode dar errado, ela dará. É assim. Na vida, enfrentamos situações que parecem confirmar essa lei. Tudo que pode dar errado, de fato, parece dar errado. Isso cria em nós 3 tendências naturais: reagirmos negativamente. E tem gente que tem uma tendência de pensar negativo, de reagir negativo, de achar que tudo vai dar errado. Uma outra tendência é ver os problemas de forma horizontal, apenas no âmbito terreno, excluindo o sobrenatural, excluindo a intervenção de Deus. E a última tendência apontada pelo Charles Swindoll é resistir à novidade, especialmente quando parece boas demais para ser verdade. Isso aqui está bom demais para ser verdade, eu não quero nada com isso. Eu quero o que eu já estou acostumado, aquela limitação. Então, a gente queria tentar aprender algumas coisas nessa noite. Primeiro, reconheça e admita a sua mentalidade negativa. Quem é que tem uma mentalidade negativa? Olhe para mim. Teve um que fez questão de olhar para cima. E ele é mesmo muito otimista. Hein? Quero perguntar para sua mulher se você é assim também lá em casa. Se você também é assim quando as coisas parecem não estarem bem. Tem gente que tem uma mentalidade negativa, tudo que ela enxerga é negativo. A única coisa boa é o que ela quer que seja boa. Aqui na igreja nós temos pessoas de vários tipos. Nós temos aqueles que são otimistas, que tudo está bem. Mas temos aqueles que são negativistas, tudo está mal. E nós temos aqueles que são egoístas, só é bom o que ele pensa, o que ele faz, a maneira com que ele diz. E José, ao perceber esse contexto na sua família, ele admite, ele demonstra uma mentalidade negativa. E ele então diz: por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou Jacó. Ao enfrentar a fome e a necessidade de retornar ao Egito, Jacó inicialmente responde de forma negativa, hesitante em permitir que seus filhos voltem, especialmente porque levaria Benjamim. E ele já tinha perdido José. E gente só sabe o que é perder um filho quem perdeu o filho. Eu não faço ideia do que é perder o filho. Mas tem gente que perdeu o filho. E sabe a dor que é. Mas quando a gente olha para o filho perdido e consegue vivenciar aquele momento de luto, consegue ver o seu rosto, consegue saber o que aconteceu, é mais fácil de entender do que aquele que simplesmente recebeu uma notícia. Veio um animal feroz, devorou o seu filho, nosso irmão, a única coisa que sobrou foi a roupa que ele estava usando. E aí o pai e a mãe diz: meu filhinho. Por isso ele não quer abrir mão de Benjamim. Ele não quer que Benjamim vá, porque ele não quer perder o outro filho mais novo. A negatividade de Jacó reflete sua relutância em confiar no desconhecido. Seu medo de perder mais um filho. E todos nós temos dificuldade de confiar no desconhecido. Para corrigir o curso de nossa vida,
O primeiro passo é reconhecer e admitir nossa tendência de pensar negativamente. Assim como Jacó precisou enfrentar os seus medos, precisou enfrentar sua negatividade, eu e você devemos enfrentar os padrões negativos que muitas vezes dominam nossa maneira de pensar, decidir e agir. Então, a primeira coisa que eu queria dar para você nessa noite é: enfrente seus desafios com uma atitude de fé e de esperança, acreditando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece dar errado. Deus está no controle. Segunda coisa, foque verticalmente até que comece a fluir livremente. Tem coisas travadas, tem coisas que não se desenrolam, tem coisas que não conseguem sair do lugar. Foque no vertical. Tem um Deus que tem controle sobre tudo. Tem um Deus que conhece a situação que você vive. O versículo 14 diz que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Aquele mesmo homem que enxerga tudo negativamente, vendo que a nação estava passando fome e morreriam todos com fome, ele resolve focar no vertical, e aí ele diz que o Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia. Eu conto com a misericórdia de Deus sobre a minha vida todo dia. Eu conto com a misericórdia de Deus sobre a minha família todo dia. Eu conto com a misericórdia de Deus sobre a nossa igreja todo dia. E às vezes parece impossível. A Jandira se mudou para o litoral já na época da pandemia. E muitos nem sabem quem é a Jandira, alguns não sabem nem quem é o Falcão. Perguntaram hoje de manhã: o Falcão é o pastor Falcão? Não, o Falcão é o esposo da Jandira. Ele não vinha no culto, ele vinha de vez em quando no encontro de homens. De repente aquele homem grande, bonito. Bonito por quê? Porque tem uma cor bonita. A irmã Jandira está vendo lá, é bonito, Jandira. Bonitão. Tem um infarto. A situação dele agrava, fica complicado. Um homem de quase 80 anos. Vai para o hospital, é transferido para um hospital melhor qualificado, e ali chega, ele é entubado. E aí ela vai vendo o quadro daquele homem piorar, e ela fica angustiada, e ela conta com a misericórdia de Deus, e os irmãos da intercessão ouviram os áudios que nós compartilhamos na intercessão. Áudios angustiados, chorando, pedindo a misericórdia de Deus. Ela foca no vertical. O Deus Todo-Poderoso vai conceder misericórdia. E quando a gente vai visitá-la, ela diz: pastor, o quadro dele piorou. Antes ele estava respondendo, agora não responde mais. E isso foi segunda-feira. Mas com fé, Deus operou terça-feira, ele voltou a responder. Ontem ele saiu da intubação, agora está saindo da UTI. Conversei com ele, gente. Difícil conversar com um homem com um tubo. O obrigado, eu entendi. Eu disse: estou vindo agora da casa da sua casa, viu, rapaz? Obrigado. Não saía som, só lia os lábios. Mas ler os lábios sem o tubo é fácil, ler os lábios com o tubo é difícil. Disse: olha, fui lá na sua casa, seu cachorro veio com muita alegria para cima de mim. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Ele não, ele ficou feliz, o cachorro dele veio.
E sua esposa fez um café delicioso para mim. Ela está esperançosa de ver você o quanto antes. Nós estamos orando por você. Nós estamos pedindo a Deus que tenha misericórdia de você. E ele dizia, muito obrigado. Aí ele resolveu falar um pouco mais. E aí, quando ele tenta falar um pouco mais, eu fico encantado com o olhar dessas crianças. Fica olhando para mim com esse olhar bonito e me deixa desconcertado. Coisa linda do vovô. Voltando. Desconcerta. Começa a falar. Quem? Aí ele começa a falar, e ele fala uma frase. Eu disse, desculpe, eu não entendi. Aí ele fala de novo essa frase. Eu falei, me perdoe, eu não consigo entender. Mas eu achei legal, ele queria se comunicar. E agora a gente tem essa notícia, hoje pela manhã ela botou aqui no chat do culto, o Deus que fez o milagre na UTI vai concluir para a honra e glória do nome dEle. Quando a gente foca verticalmente, a gente conta com a misericórdia de Deus. Ao decidir enviar seu filho ao Egito, Jacó escolhe focar em Deus e ora abençoando os seus filhos antes da jornada, os versículos de 11 a 14. E este foco vertical permite a Jacó ver além das circunstâncias terrenas e a confiar na providência de Deus. Parece que está tudo fechado, está tudo nublado, mas ele decide confiar em Deus. Em momentos de adversidade é crucial mudar o foco dos nossos pensamentos e focarmos em Deus. Isso nos ajuda a ver as situações não apenas do ponto de vista horizontal, mas nos ajuda a perceber que existe um Deus que tem controle sobre tudo. Permita que essa confiança em Deus se desenvolva até que flua naturalmente em todas as áreas da sua vida. A situação está difícil. O Herodan mandou para mim uma mensagem, pastor, ore por mim, porque dia 20 eu vou fazer uma cirurgia. Nós vamos orar, Herodan. Aí, vamos orar. Uma cirurgia sempre é um risco. Eu me lembro que o pastor Marcílio, uma vez, Fátima fez uma cirurgia, ficou hospitalizada no Hospital São Vicente. Eu estou saindo com Fátima de cadeira de roda, indo para casa, pastor Marcílio está entrando. Pastor Marcílio, aquela coisa, quem conhece ele sabe, todo alegre, todo para cima. E eu estou saindo, ele disse, oi, o que? Isso, tudo bem? Eu falei, tudo bem, pastor, o senhor está bem? Estou bem, querido. Eu falei, mas o senhor está entrando, nós estamos saindo. Eu vou fazer um exame. Gente, quem já viu que um exame leva alguém? Ele ia fazer um exame. Por isso que eu não gosto desse negócio de exame. Depende do exame. Eu falei, mas exame de quê, pastor? Vou fazer um exame um cateterismo. Cateterisma. É masculino ou feminino? Masculino, cateterismo. Pastor, é um exame? É um exame, querido. Aí ele foi fazer o exame. Uma semana e meia depois, nós estávamos fazendo o culto fúnebre dele, por causa de um exame. Nós somos desafiados a confiar em Deus até que se desenvolva e flua naturalmente
todas as áreas da nossa vida. Está tudo bem, mas eu olho para o vertical, confio em Deus, está tudo bem. Não porque está tudo bem porque existe um Deus no trono e eu creio nesse Deus e confio minha vida a Ele. Ponto final. Terceira coisa, fique receptivo às novas ideias, mesmo que pareçam boas demais para ser verdade. Olha que coisa interessante. O líder, o chefe, o administrador do palácio, conversa com os meninos não, que já eram homens feitos. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenha medo. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés, providenciou ração para os seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Era bom demais para ser verdade. A recepção está melhor do que a gente imaginava. Os irmãos de José inicialmente resistem à ideia de retornar para o Egito com Benjamim, duvidando da bondade que poderia encontrar naquele lugar. No entanto, ao se abrirem à possibilidade, descobrem que Deus tinha um plano maior, e esse plano de Deus incluía a reconciliação com José. Ao se manterem receptivos, os irmãos de José experimentam uma grande bênção que nunca teriam imaginado. Nós entramos no palácio. Quem aqui já entrou no Palácio Iguaçu, lá no 3º andar? Levanta a mão. Naquele andar a gente tem a vista daquela avenida Nossa Senhora de Salete. Um dia que eu entrei lá, primeira vez que eu entrei, eu fiz uma filmagem. Eu estou agora no centro do poder do estado do Paraná. E ali a gente é muito bem recebido. E precisa ver o carinho que nos tratam lá. Cafezinho, água para lavar o pé. Comida para os nossos animais. É bom demais para ser verdade esse contexto. Eles então ficam surpresos do que está acontecendo aqui. Aquele homem que foi duro com a gente, que insistiu que a gente era espião, agora nos chama para dentro do palácio. Deus pode ter novas oportunidades e bênçãos reservadas para nós, mas precisamos estar abertos para aquilo que Deus tem para nós. Quem está aberto para o novo de Deus hoje aqui? Precisamos estar abertos para o novo de Deus. Pode estar tudo fechado, eu preciso estar receptivo. O novo que Deus está trazendo, eu preciso crer nisso. E isso pode fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, para corrigir o curso, primeira coisa, reconheça a negatividade, foque em Deus e esteja aberto para o novo. Assim como Jacó e seus filhos precisariam ajustar sua mentalidade e o seu comportamento para experimentar as bênçãos e a provisão de Deus, nós também devemos fazer essas correções na nossa perspectiva, na nossa vida, na nossa fé, na nossa visão. Quando enfrentamos a adversidade, em vez de sermos dominados pelo medo, pela desconfiança, devemos ajustar nosso curso com fé e esperança, confiando que Deus tem controle sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente é dominado pelo medo do que está acontecendo com o nosso filho, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe. Eles estão muito longe do caminho que deveriam estar. Reconheça que o pensamento negativo não vai te ajudar. Foque em Deus. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos orar
Nós cantamos que o nome dele é cura. Nós cantamos que ele deveria nos tocar. Nós cantamos que ele está nesse lugar. O Herodan disse: pastor, ore por mim. Vou orar por você, Herodan. Então sai do seu lugar e vem para cá. E se você tem um motivo de oração, saia do seu lugar e vem para cá. E a gente vai orar também. Porque Deus está aqui. A sua perspectiva de vida precisa ser outra. Sua perspectiva de vida precisa ser diferente. Sua perspectiva de vida precisa ser focada para o horizontal. Não se amedronte com o que acontece no vertical. No horizontal. Não se amedronte com o que acontece no horizontal. Foque no vertical. Deus está no seu alto e sublime trono. Ele conhece você. Ele sabe o que você precisa. Por isso apresente ao Senhor o que traz você do seu lugar aqui, Pai querido, em nome de Jesus. Aqui estamos nós confiados, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, Deus, eu quero te pedir que o Senhor olhe individualmente para cada um de nós. Cada pessoa que sai do seu lugar e vem aqui apresentando ao Senhor uma situação, uma circunstância. Alguns de nós temos a tendência de enxergar apenas o negativo. Alguns de nós, ó Deus, não conseguimos olhar para cima, não conseguimos olhar com fé para o Senhor, mas nessa noite nós estamos olhando para o Senhor e dizendo: Jesus, vem me tocar, Jesus, olha para mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez, ó Deus, alguns aqui estão apresentando filhos, pais, parentes, amigos que precisam da intervenção do Senhor. Eles estão aqui apresentando ao Senhor. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, contemple a fé dos teus filhos. Os que estão em casa, ó Deus, que de alguma forma fizeram também um movimento, expressando a confiança e a fé no Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, contemple a fé do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, pode sentar. Agora vai começar a pregação. Isso aqui foi só a introdução. E para começar a pregação, vou pedir que solte aquele